batizava? E a resposta aqui é não. Porque nós até já visitamos o local mais provável, fica do lado da Jordânia, e eles conseguiram descobrir muitas igrejas antigas, né? E se você ainda não sabe, ninguém pode afirmar, foi aqui, foi essa pedra, foi essa montanha, né? Tudo são suposições. Mas aonde existem essas igrejas do primeiro século... Não, primeiro século não. É porque não é primeiro século. Porque primeiro século essas igrejas não existiam dessa maneira. Mas o que aconteceu? Quando Constantino se converteu ao cristianismo, a mãe dele veio até Jerusalém à procura desses locais por onde Jesus havia passado e onde havia estado. E então, nesses locais, ela começou a construir igrejas para que não caísse no esquecimento esses locais onde houve esses acontecimentos maravilhosos da vida e do ministério de Jesus. E há alguns anos atrás, ao fazerem escavações nesse lado do lado da Jordânia, a Jordânia está exatamente ali. Se você nadar e subir aquelas pedras, um soldado vem perguntar: o que você está fazendo aí? Não, ali é Jordânia, do lado de lá. Não, aqui é Israel, lá é Jordânia. Não, amor, não. Deixa eu falar. Tem um trecho... Aqui é um time. É um trecho do Rio Jordão que é exatamente assim, por isso que ele está confundindo. É porque eu olhei Mas esse trajeto do Jordão onde nós estamos, o ônibus passou ali também. Mas existe um lugar do batismo onde mais provavelmente Jesus foi batizado, onde encontraram essas ruínas de igrejas, né, as primeiras igrejas que estão um sinal de que a linguagem oral, as histórias contadas diziam que tinha sido por ali. Então naquele local é assim mesmo, tem o lado de Israel de um lado, o lado da Jordânia do outro, é muito interessante. Mas aqui em Ardenite, onde nós estamos, esse local construído, ele é o que tem melhor estrutura e nós vamos desfrutar. Amém? E o mais importante não é o local, não é beber a água do Rio Jordão. A água do Jordão não é superstição para nós, mas é nós nos lembrarmos do que aconteceu aqui. O mesmo Deus que operava antes, opera hoje, é o mesmo para sempre. Amém? Então isso é muito especial. E outra coisa que também é especial, né, que a gente já conversou sobre isso muito até lá em casa com os meninos, é que só a nossa geração, gente, a geração dos meus pais, é só a gente que tem tido o privilégio de há 70 anos ter o Estado de Israel formado, reconstruído, não é? Os nossos avós, bisavós não tinham esse privilégio. Muitos cristãos liam a Bíblia, liam o Velho Testamento, as profecias sobre a nação de Israel, o país, o território, e não pensavam que era algo literal, mas a Bíblia ela é literal, gente. A Bíblia é literal, é vírgula, é ponto e vírgula, tudo vale na palavra do Senhor. Então nós estamos pisando, nós estamos vendo tudo que a Bíblia descreve. Isso também é muito especial, mas não pense que é algo mais poderoso a não ser a sua fé. A sua fé é que é poderosa. Aleluia. Amém? Amém. Enquanto aos locais, esse aqui é o mesmo Rio Jordão, do qual a Bíblia fala de 2000 anos atrás, é esse mesmo rio. O outro é Betânia, além do Jordão. Que é além é do outro lado. Mas eu queria falar um pouco sobre o batismo. Existem alguns entendimentos teológicos diferentes acerca do batismo. Então, algumas pessoas entendem que o batismo é um sacramento e que, portanto, a pessoa, ao ser batizada, ela recebe uma bênção espiritual ao ser batizada. Outras pessoas entendem que o batismo é uma ordenança e nós nos batizamos em obediência ao que o Senhor Jesus disse. Ele disse: aquele que crê e for batizado, portanto o Senhor Jesus trouxe essa orientação acerca do batismo. Quando ele enviou os discípulos, ele disse: indo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então o batismo está relacionado a uma decisão que tomamos, ou a nossa resposta ao chamado de Deus. Porque Deus desde sempre está falando. Desde o jardim, a pergunta que Deus faz para o homem permanece a mesma: onde você está?
Onde você está? Deus é aquele que toma a iniciativa. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Alguém afirmou muito acertadamente, dizendo que não existe nenhum caminho do homem até Deus. Não existe. Não existe. Só existe caminho de Deus até o homem. Aleluia. Esse caminho se chama Jesus. Aleluia. Então não há nada que possamos fazer que vá nos levar a conhecer a Deus. Não, é Deus quem se revela a nós, é quem fala conosco, quem vem ao nosso encontro, quem vem mudar a nossa história. Desde que no nosso coração haja essa resposta: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu preciso. Como ouvimos ao refletirmos sobre o Sermão do Monte. É uma resposta. E não é algo mágico, não. É algo espiritual. Do Deus que vem ao nosso encontro, que muda a nossa história, e por causa dessa mudança que Deus opera em nós, nós decidimos anunciar publicamente a todas as pessoas: aquele velho Gustavo morreu. Aleluia. Foi sepultado. Aleluia. Da água do batismo, esse simbolismo de sermos mergulhados, como que sepultados. Glória a Deus. E portanto, essa é a proclamação do batismo. Fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com Ele, para andarmos em novidade de vida. Essa é a mensagem. E é uma mensagem pública. É por isso que estamos juntos aqui no final dessa tarde. Para que todos nós sejamos testemunhas uns dos outros da nossa proclamação em relação à nossa caminhada com Deus. E assim também nós nos aconselhamos uns aos outros, nos protegemos uns aos outros, instruímos uns aos outros. E a fé cristã é essa fé comunitária, uns e outros. Porque nós precisamos uns dos outros. Não é uma fé solitária, individualista, não. É uma fé comunitária. Por isso o batismo é esse ato de obediência que fazemos juntamente com outras pessoas e diante de outras pessoas. E o que eu preciso então para ser batizado? Foi a pergunta do eunuco para Filipe. Vocês certamente se lembram dessa história. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe se aproximou daquela carruagem, perguntou-lhe: você entende o que você está lendo? Ele disse: não, se alguém não me explicar, você pode me ajudar? E ali Filipe partiu daquela porção das Escrituras e apresentou para o eunuco a história de Jesus. E a pergunta do eunuco para Filipe foi: o que eu preciso fazer para ser batizado? Filipe não respondeu: olha, você precisa ler a Bíblia toda para ser batizado. Foi isso? Não. Olha, você precisa jejuar 40 dias só com água para ser batizado. Não. Olha, você precisa fazer parte da igreja A, B, C ou D para ser batizado. Foi isso? Não. Olha, você precisa guardar essas regras, essas leis, esses mandamentos, e aí como um prêmio você vai ser batizado. Foi isso? Não. A resposta de Filipe, que temos registrada no livro de Atos, é tão